Pronto, pessoal. Nossa aulinha hoje, ela vai ser realizada de forma remota, porque eu vou precisar responder algumas questões, e aí, como a aula fica gravada, vocês vão poder assistir novamente, se por acaso ocorrer alguma dúvida. Beleza? Então, nossa provinha será de hoje a 15, tá? Semana que vem não teremos aula por conta do feriadão, né? Do feriado de São João. E a nossa provinha ela vai constar de 4 questões. Certo? 4 questões, 2 teóricas e 2 práticas. Certo? Oi, avião. Vamos lá. Então, pessoal, eu trouxe algumas questões de marcar X, mas não é o marcar X, e sim a informação que ela traz. Certo? Então, dirá o seguinte, ó. Normalmente, as organizações têm muitos problemas a resolver de uma única vez. No entanto, a limitação de tempo e de recursos materiais e humanos impõe a necessidade de priorizar os problemas existentes para auxiliar os gestores na tarefa de priorizar problemas. A matriz Gut apresenta-se como uma ferramenta simples e eficiente. Por que eu trouxe essa questão? Não é nem pela resposta. É porque se por acaso eu perguntar, né, explique qual é o objetivo da matriz Gut, né? Ela vai dizer exatamente essa aí, né? Ela fornece ao gestor condição de priorizar os problemas que as empresas ocorrem e devido à limitação de tempo e de recurso material, certo? Então, peguem este enunciado, tá? E vejam a definição, né, para aplicações da matriz. Respondendo o que ele quer saber o seguinte: as letras G quer dizer gravidade. G, gravidade. U, urgência. Urgência. E T é a tendência. Então, essa siglazinha aí significa gravidade, urgência e tendência, que foi nossa última aula, e vai aparecer uma questãozinha disso na prova. Certo? Então, lembrem de estudar matriz Gut. Tanto a parte prática quanto a parte teórica é importante a gente saber. Então, nessa questão aí, ó, a resposta é a letra C, né? Gravidade, urgência e tendência. Mas o mais importante, ó, tá aqui, ó. É nesse parágrafo aqui, ó. No entanto, a limitação de tempo. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Se por acaso eu pedir para vocês discorra sobre a matriz Gut, aí você vai dizer que a matriz Gut é uma ferramenta simples e eficiente, né, para auxiliar os gestores, né, diante da limitação de tempo e de recurso material e humano, em priorizar os problemas existentes nas empresas. Certo? Então, vocês vão pegar essa parte aí que eu vou grifar aqui, de amarelo. Certo? E praticamente vocês vão responder em cima disso aqui.
E, claro, é importante saber que a sigla G, as iniciais GUT, significa gravidade, urgência e tendência. Certo? Então, monte aí a definição para sexta-feira sobre a matriz Guth. Aí, em cima de matriz Guth, né, ele quer saber o seguinte, ó, o critério gravidade. Gravidade. Tá certo? Aí, vê só. Aí fala, ó, o potencial de crescimento do problema, possibilidade de crescimento, redução ou desaparecimento do problema. Isso aí não é gravidade. Isso aí é tendência. Isso aí é a tendência. A estimativa de prioridade de problemas identificados não é. O impacto do problema sobre as coisas, pessoas, resultados, processos ou organizações, sim. Isso aqui é exatamente onde se enquadra a letrinha G, de gravidade. É o impacto que aquele problema vai ocasionar na empresa. A relação entre uma característica de qualidade e os fatores que a determinam. Não. A relação com o tempo ou necessário para resolver o problema. Aqui é a questão da urgência. Urgência. Certo? Então, vocês têm aí, ó, já mais um resuminho, certo? Se falando da tendência, se falando da gravidade e falando da urgência. O potencial de crescimento ou redução ou até desaparecimento do problema é a minha tendência. O impacto do problema sobre as coisas ou pessoas é exatamente a gravidade do problema. E a relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema é a urgência. Certo? Aí, o que vocês vão fazer nesse período? Vocês vão pegar esses dois slides, certo? E vão montar um resuminho sobre matriz Guth. Né? No primeiro slide, ele fala a definição e fala dos siglas, e logo embaixo você coloca o que cada sigla ela vai representar. Certo? E para fechar essa parte de Guth, eu não podia deixar de colocar, né, a resposta é a letra C, né? O impacto é relacionado à gravidade. Se a pergunta fosse a tendência, seria a letra A. E se a questão fosse a questão da urgência, seria a letra E. E não podia deixar de colocar a aplicação da planilha. Certo? Então, vamos lá. Considere que a seguinte matriz de prioridade Guth tenha sido elaborada a partir dos problemas diagnosticados em um órgão público. Assinale a opção que apresenta corretamente a sequência de priorização dos problemas a serem resolvidos nesse caso. Então, você basicamente só vai precisar fazer uma coisa inicial, que seria multiplicar. Só mudar a cor aqui, tá amarelo. Tá vermelho. Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Então, já estou vendo que a prioridade, o problema 2, ele é mais prioridade que o problema 1. Né?
Então, já elimina a letra B aqui, ó. A letra B aqui eu já posso eliminar, porque o 1 está na frente do 2. Já posso eliminar a letra B. Terceiro problema, morosidade no atendimento. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Certo? Então, a letra D está completamente errada, porque a letra D está dizendo que o 3 é o mais importante. E não. Eu também poderia eliminar a letra E, né? Que a E está dizendo que o 3 é maior que o 2. E não é. Quarto, erros processuais. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80. Opa, o 4 ganhou. Né? Então, teoricamente, a letra C vai ser a resposta. Vamos terminar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, inicial, 4. Depois, 2. Depois, 1. Depois, 5. E depois, o 3. Né? Você teria isso como resposta a letra C. Tá? Então, basicamente, esses 3 slides, ele resume a matriz Guth na sua definição e aplicação. Certo? Então, vocês vão pegar esses 3 slides, e vão montar um resuminho. Vai cair na prova a matriz Guth. Ou para você responder a planilha, ou para você... não vai ser de marcar X, tá? Ou você vai responder isso que eu estou fazendo idêntica à letra, a questão 3, ou você vai responder, discorrer sobre a matriz Guth de uma forma aberta. Aí você precisa ter esses 3 slides já condensados no resumo. Certo? Ô, professor. Pois não, pode falar, viu? Esse resumo é para a gente fazer e lhe entregar? Não, não. Você levar para a prova. A consulta com a prova. Beleza, beleza. Certo? Vamos lá. Aí vamos entrar agora na parte por que eu pedi para ser online, né? Porque a gente vai fazer aquela parte da modelagem matemática dos problemas, né? Então, a gente vai criar a equação objetiva e as restrições. Tá certo? Então, vamos lá. Olha lá. A questão 4 é a seguinte. Uma fábrica produz 2 artigos. O artigo A... Eita, foi muito escuro. O artigo A e o artigo B. Então, aqui eu já tenho minhas 2 variáveis. Né? Eu vou chamar... E qual é a primeira etapa? A primeira etapa é determinar as variáveis. As variáveis. Que no nosso caso serão 2. Será XA e será XB. Quem é XA? É quantidade de artigos A produzidos. Quantidade de artigos A produzidos. E a categoria XB é a quantidade de artigos B produzidos. A segunda etapa é determinar a FO. O que é FO? FO significa função objetivo, que vai ser uma equação do primeiro grau. Então, lá. Uma fábrica produz 2 artigos, A e B, que devem passar por 2 máquinas diferentes, M1, M2.
M1 tem 12 horas de capacidade diária disponível, M2 tem 5. Aí a gente começa a ver as restrições. Cada unidade de produto A requer 2 horas em ambas as máquinas. Para cada unidade de produto B, requer 3 horas em um e 1 hora em M2. O lucro líquido de A é R$ 60 por unidade. E o lucro de B é 70 por unidade. Formular o modelo matemático de modo a determinar a quantidade a ser produzida de A e B, a fim que eu tenha o lucro máximo. Então, é um caso de maximização. Certo? Então, aqui você vai ter aqui, ó, L de lucro, certo? Muita gente chama de Z, mas vou chamar de L, é igual. Qual é o lucro do produto A? O lucro do produto A é 60. Então, é 60 vezes XA. Se eu vender 10 artigos da categoria A, eu vou lucrar R$ 600, que é 60 vezes 10. Mas, já o lucro da categoria B é 70. 70xB. Então, aqui, ó, é a minha função objetivo. Minha função objetivo. E a terceira etapa é determinar as restrições. Então, toda questão você vai responder em 3 etapas. Primeiro, determina, ou não é nem determinar, né? Eu vou colocar até identificar. Né? Identificar. E determinar quer dizer que é calcular, né? Identificar as variáveis. O item 2 é determinar qual é a função objetivo. Lembrando que essa equação geralmente é do primeiro... Geralmente não. Ela será do primeiro grau. Tá? O gráfico é uma reta. E, por fim, eu teria que colocar as restrições. Então, vamos lá. Então, vê só. Vamos começar pela essa limitação de capacidade. Ó. A máquina 1, ela só consegue trabalhar 12 horas. Então, vamos lá. Então, sempre vai ter XA e XB. Então, quanto tempo a demora... A A leva 2 horas em cada máquina. Então, seria 2XA, 2XA, mais. Só que a unidade B leva 3 horas na máquina 1. Então, 3XB. E o tempo máximo é 12. Então, isso aqui tem que ser menor ou igual a 12. Isso aqui, ó, é referente à máquina 1. M1. M1. Certo? Então, ó, o produto A, ele leva 2 horas em M1 e o produto B leva 3 horas no produto da máquina M1. E o tempo disponível por ela é 12. Já a máquina 2 só tem 5 horas, então aqui vai ser 5. Aqui vai ser a máquina 2, 5. Maior ou igual. O XA é igual para os dois. Ele fala que ele leva 2 horas para cada máquina. Então, ficaria 2XA mais. E o segundo produto leva apenas 1 hora na máquina 2. 1XB. E a terceira restrição, que ela é comum a todas as questões, é que XA e XB é maior ou igual a 0. Aquela questão da não negatividade, né? Não vou considerar valores negativos. São valores maiores ou igual a 0. Então, eu tenho a minha função objetivo, que é essa, com as minhas restrições oferecidas pelo problema.
E aí, nesse caso, se você pegar isso aí e jogar lá no Excel, ele vai dizer para você quantas unidades de XA e XB devem ser produzidas para que eu tenha o lucro máximo. Mas para prova, é só fazer até aí. Não vai. Vai ter uma questão só dessa, né? É uma questão dessa. Elimina, homem. Deixa essa para segunda. Para segunda chamada, né? Para quem faltar, né? É? Por isso, pessoal, peguem essa gravação, tá certo? E aí, refaçam ela passo a passo. E aí, professor, bota desse jeitinho aí que fica fácil. Viu? Vamos lá. Lembre que eu fiz questão... Lembra daquela questão da dieta? Eu acho que está em outra aula gravada, eu acho. Vamos lá. Vamos lá. Mesma coisa. Certa empresa fabrica 2 produtos. Podia ser 3, 4, 5, não teria problema. Tá certo? O problema é que ia aumentar apenas o tamanho da minha equação. Produto P1 e P2. Opa, então primeira etapa qual é? Primeira etapa, identificar as variáveis, que no nosso caso vai ser P1 e P2, onde P1 é a quantidade de produzidas de P1 e P2 é a quantidade produzida de P2. Beleza. Olha lá. A empresa necessita de 2 horas para fabricar uma unidade de P2, P1 e 3 para fabricar uma unidade de P2. O tempo mensal para essa atividade é 120 horas. As demandas esperadas para os 2 produtos levaram a empresa a decidir que os montantes produzidos por P1 e P2 não devem ultrapassar 40 unidades de P1 e 30 unidades de P2 por mês. Vamos lá. Ele quer que maximize o lucro. Então, segunda etapa é exatamente fazer o quê? Montar a função objetivo. No meu caso também é lucro. Tá? Aí eu vou chamar de L, mas geralmente nos livros ele chama de Z, tá? Porque Z pode ser custo, pode ser tempo, o que for que ele for calcular. Então, como eu estou falando de lucro, eu vou colocar lucro aqui, não tem problema. Igual. Ó, o lucro unitário por unidade de P1 é 100. Então, 100 vezes P1. Mais. E o lucro unitário de P2 é 150. Então, mais 150 vezes P2. Já cheguei na minha equação. De P1 e P2. E a terceira etapa é você determinar as restrições. A única parte que vai ser um pouco mais complicada são as restrições que você vai ter que entender. Certo? O que é que eu tenho? Ó, eu tenho um limite por horas, 120 horas por mês. Tá certo? E o nosso sistema também é por mês. Então, não vai precisar multiplicar por nada. Tá? Então, eu teria quantas peças, quanto tempo leva para fabricar um? 2 horas. Então, 2 P1. Eita, se quiser chamar de X1 e X2, vou chamar de X, tá? Para apagar aqui. X1, X2, X1, X2. Então, 2x1 mais... Quanto tempo para fabricar P2? 3 horas. 3x2. Qual é o total que eu tenho disponível? 120 horas. Então, tem que ser menor
ou igual a 120. Isso é referente ao tempo disponível. Tempo. Meu tempo disponível, que é uma restrição. Eu não posso gastar mais do que 120 horas. Aí tem outras restrições, que é quanto à demanda, né? Quanto eu devo produzir. Então, a produção de X1, ela não pode passar 40. Então, X1 tem que ser menor ou igual a 40. Isso é uma restrição de produção. Eu não posso fabricar mais do que 40 unidades do P1. Já para P2, a minha restrição é de 30. Então, X2, ela tem que ser menor ou igual a 30. Certo? E a última restrição, ela é comum a todas as questões. X1 e X2 maior ou igual a 0. Então, eu teria esta restrição 1, esta restrição 2, essa restrição 3 e a restrição 4, que é aquela de não negatividade. De não negatividade, que ela vai ser comum a todas. Certo? Precisa colocar? Precisa. Tá? A quarta restrição vai ser igual às outras sempre. Maior ou igual a 0. Sei, vai ser mais igual. Não que seja a quarta, mas a última será sempre essa. Certo. Tá? Pode ter 4, 5, 10 restrições, mas a última sempre é a de não negatividade. Você colocar aqui entre parênteses aqui, ó. X1, X2 maior ou igual a 0, que é a de não negatividade, ou seja, negatividade. Está garantido que não existirá produção negativa. E não existe, né? Não existe. Você não vai poder produzir, né? Agora, se você quiser colocar aqui, bota aqui, ó. Você bota aqui, ó. X1 maior ou igual a 0, menor ou igual a 40. É a mesma coisa. Se você colocar no lugar de X2, aqui do lado esquerdo, maior ou igual a 0, não precisaria colocar a quarta, já está colocada. Mas é melhor não estar misturando as coisas. Beleza? Então, assistam. Vamos fazer mais uma disso aí. Dica é, quando for estudar, faz exatamente esse processo. Identifica as variáveis, monta a função objetivo e, por finalizar, determina as restrições. Tá? Além desses dois assuntos, vai cair outro? Os censos. Tá. Certo? Os censos. Aí é a questão teórica do censo. Tá? Então, já que você perguntou, né? Se você puder pegar, e vocês, outros colegas, montar o resumo, né? Dos 5 censos, porque eu posso mandar você falar sobre um, né? Posso mandar você falar de uma maneira já dos 5, certo? Então, já chega, prepara lá com a munição, tá? Faz lá um resuminho teórico sobre o que é, né? As vantagens, né? Os objetivos, né? Então, as necessidades, né? De quem vai implantar, né? A questão da disciplina, a questão da organização, a questão da ética. São palavras que não podem deixar de faltar na prova, tá? Ao responder sobre censo, que é exatamente o conceito, né, da honra japonesa, né? Oi, Marcão. Ô, professor, podia trocar esse assunto aí por 5W2H, não? Oi? Esse aí tá complicado, esse assunto aí. Não, eu disse a você que são 2, né? São 2 questões. Esse não tem mistério, bicho. Não tem mistério. Estude esses 3 que eu vou fazer hoje e os 2 que eu fiz. Você lembra que eu fiz um sobre transporte? E um que ninguém conseguiu fazer, que achou difícil. Não, a atividade ou da sala. Uma que
Eu acho que foi uma que o senhor deu uma aula online sobre esse mesmo assunto, Mas, que a gente ficou devendo uma atividade que ninguém conseguiu fazer. tá. Não, mas eu falo assim, se concentra na questão que eu fiz na sala, tá? Beleza. Realmente que aquela atividade é mais difícil mesmo, não vai cair daquela não na prova, tá? Aquela é mais difícil, aquela ali é dureza mesmo, tá? Beleza. Não é do cara que quer plantar tomate, morango, essas coisas, né? É esse assunto aí, todinho aí, mas é É, isso aí. mas ela é mais difícil, aquela é mais difícil, tá certo? Concentra nessas aqui, tá? Aquela realmente é bem mais difícil. Concordo com você. Aquela é para tirar o sono mesmo. Olha lá. Terceira questão. Diz lá. Sabe-se que uma pessoa necessita em uma sua alimentação diária de, no mínimo... Opa, agora é o contrário, né? Veja que a primeira e a segunda questão era para calcular alguma coisa máxima. Agora é um custo mínimo. 15 unidades de proteínas e 20 unidades de carboidratos. Supondo que para satisfazer essa necessidade, ele dispõe dos produtos A e B. Então, as variáveis. Oi, Ju. Então, no caso, as 4 questões vai ter mais de cálculo do que teórica, né? Não, no máximo 2-2, Ah, tá certo. certo? Porque a outra questão prática pode ser a de Guth. Entendeu? Aí ficaria Uhum. a de Guth, mais essa, a censo e outra teórica. Vamos lá. Identificar as variáveis. As variáveis. XA e XB. Quem é XA? É a quilos, quantidade do produto A. E XB é a quantidade do produto B. Segunda etapa é formular a função objetivo, o nosso FO. Então, quem vai ser? Aí, ó, 1 quilo do produto B contém 100 unidades de proteína, 5 unidades de carboidrato e custa R$3. Formule o modelo matemático das quantidades que deverão ser compradas de cada produto, de modo que a exigência da alimentação seja satisfeita a custo mínimo. Então, é custo. Então, C de custo igual. Quanto custa o produto A? O produto A custa 2. Então, 2x A. Mais. Quanto custa o produto B? Custa 3. Mais 3xB. Então, essa aqui é a minha equação referente ao custo. Se eu tenho apenas duas variáveis, eu só tenho duas parcelas. Terceira etapa é determinar as restrições. A restrição que eu tenho é que, no mínimo, tem que ser 15. Então, o mínimo de carboidrato é 15. Então, primeiro é carboidrato. Primeira restrição é carboidrato. Carboidrato. É 15. Então, é maior ou igual. Tem que ser maior do que 15. Então, qual é o percentual de chá e rotel? Fica até fácil. Ó, XA mais XB. Aí, quantos carboidratos tem A? A, 1 quilo de A, contém 3
de proteína e 10. Então, é 10XA. E B contém 6 de proteína e 5 de carboidrato. 5XB. A segunda restrição é quanto à proteína. Eita, tá trocado, né? Carboidrato é 20, né? Então, vou só trocar aqui 20. Proteína que é 15. Eu li ao contrário. 20. Já a proteína são 15. Também maior ou igual. Aí você tem, ó, XA mais XB. O que você precisa saber qual é o valor que fica aqui na frente. Aí lá, o XA, 1 quilo, contém 3 proteínas. 3 quilos de proteína, então 3. E o B contém 5. Não, contém 3, né? 6, desculpa. 6 de proteína e 5 de carboidrato. O valor dele é que custa 3. Ó. E a terceira restrição, que é aquela conhecida da não negatividade, XA e XB maior ou igual a 0. Certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão estudar essas 3 questões de hoje com aquelas 2 questões que eu resolvi em sala de aula e a outra sala, na outra aula gravada, sobre PPL, né? Programação linear. Problema de programação linear. Tá bom? Essas 3 questões para aquelas outras 2 é o referencial para a prova. Então, vocês vão ter 2 questões práticas, possivelmente uma será desse nível, a outra sobre você interpretar a planilha GUT, tá? E as questões teóricas eu posso colocar sobre o censo, sobre a planilha GUT e sobre a parte do 5W2H. Dá um exemplo lá para vocês responderem lá a questão. Fala, Levinho. Vai cair alguma coisa sobre média, moda, mediana? Não. Ah, não, beleza. Não. A gente encerra aí. Beleza. Ô, professor, e as Oi. atividades? A primeira que você passou foi uma que ninguém conseguiu fazer. Eu vou fazer o levantamento. É essa que ninguém conseguiu fazer, eu vou descartar. Certo. Certo? Mas veja, essa daquela da moda, mediana e tal, e tem aquela do 5W2H. É para Isso. enviar, né? É, para Que a enviar. gente fez O no resto continua caderno, mas é valendo. para enviar pro senhor. Bate foto e manda pro WhatsApp. Beleza. E depois veja se tem outra além dessas, porque eu acho que só tem Tá, essas duas. eu vou fazer o levantamento no e-mail, tá? E acredito até quarta-feira eu coloco no grupo quantas atividades são e quem está faltando alguma coisa. Certo. E a gente tem até quando para entregar? Até o dia da prova. Tá bom. Fechou? Deixa eu parar a Valeu. gravação. Alguém chegou a faltar